juntos, são 11h10, chegando aqui nos estúdios conosco, é sempre uma bênção recebê-lo, né? Uma alegria, nosso querido Padre Valdivino está por aqui e também com celebrações neste domingo, um feriado que ficou aí caindo no domingo, às vezes, né, Padre? A gente precisa chamar atenção para ele. Bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, Milena, bom dia a todos. Satisfação em recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho, então, desse dia de finados, o que que representa, né, Padre? O que que é importante a gente lembrar aí para os fiéis? Então, Marlene e ouvintes, é muito importante essa data para nós, porque muitas vezes nós não pensamos na morte, né? E a morte, ela faz parte da vida. Ela faz parte da vida, como aquela última ponte que a gente atravessa para a vida eterna. Então, é muito importante pensar na morte, sim, esse grande mistério que é a morte, mas também pensar no sentido de refletir a nossa vida e também lembrar com muito carinho dos nossos entes queridos, familiares, amigos que partiram. Então é um dia de oração, de reflexão, é um dia de visita aos cemitérios, quem pode fazer a visita, né, é muito importante. E, acima de tudo, é um dia de pensar na nossa vida. Como nós estamos vivendo, né? Isso, é muito fundamental pensar na nossa vida, como que estamos vivendo, porque a morte como mistério é isso. Eu não sei que dia que eu vou morrer, não sei a hora, mas sei que vou morrer. Então é um mistério. E devemos integrar na nossa vida. São Francisco de Assis, ele chamava a morte de irmã morte, né? Então ele deu conta de entender a morte como algo que natural e próxima, né? Então nós também devemos olhar para a morte nesse sentido. Buscar esse entendimento, Esse né? entendimento, essa tranquilidade, porque para nós que temos fé na ressurreição, a morte é a passagem. E essa passagem para uma vida melhor, uma vida que não tem fim, a vida eterna. Então, muitas pessoas pensam que a morte é o fim. Então, nessa visão, causa dor para a gente mesmo e até assusta, né? A morte como fim. Mas ela não é o fim, ela é o início da vida que não tem fim. Então é muito importante de pensar nisso. A morte é o início da vida que não tem fim. E esta vida terrena, sim, ela tem fim, ela terá fim. Então é muito bom a gente olhar para esse dado da ressurreição, que conforta a gente, né? Poder saber que nossos entes queridos, o lugar dele não é o cemitério, ali está o corpo, né? O lugar da nossa alma é o céu, é junto com Deus. Então a gente pensar nisso. Qual é o sentido, Padre, de se celebrar missas, por exemplo, que nesse domingo, inclusive, serão dentro do próprio espaço do cemitério? Isso mesmo, muito importante. Então, a missa, nós rezamos pelos mortos. Então, em sufrágio pela alma dos mortos, que padecem, né, que estão sofrendo. Porque muitos morrem e já são santos, né? Tem muitos santos da igreja conhecidos que são declarados, mas muitos santos que são anônimos, né? Nossos avós, nossos parentes. Tem muita pessoa que morreu e já ficou santo, mas não é conhecido pela igreja. Então, por isso essa celebração de todos os fiéis defuntos, para podermos rezar por todos os defuntos. E um dia anterior tem o dia de todos os santos. Isso, é a importante celebração falar um pouco para todos, né? os santos. Por quê? Porque tem os santos conhecidos, os santos que não são conhecidos. Então, a celebração de todos os santos para todas as pessoas que são santas que a gente não sabe, né? Tem às vezes que não foi declarado pela igreja. E o dia de todos os fiéis defuntos para todos também, porque tem pessoas que foram enterradas e ninguém reza por ela. Os que foram enterrados, a família não sabe que morreu. Então a igreja reza por todos os fiéis defuntos. Para quê? Para a salvação delas. Então a oração é para isso. Então por isso a missa é em sufrágio de todos os defuntos. Porque depois que morreu, Marlene e ouvintes, ninguém pode fazer mais nada. Depois que morreu, o morto não pode nem rezar. Então, nós que estamos vivos, nós rezamos por eles, né? Porque nós temos a dimensão dos que morreram, né? Os que morreram, que são os triunfantes, quem já se salvou, são santos. Os padecentes, que são os que estão no purgatório, ainda se purgando. E nós que somos os militantes, né? Estamos aqui na Terra militando. Os peregrinos, que caminhamos para o encontro com Deus. Mas nós não sabemos se vamos ser também tá lá nos padecentes, no purgatório ou triunfando. Então, vamos também ter pessoas que vão rezar por nós. Então, nós que estamos vivos hoje, rezemos por aqueles que já partiram. É uma caridade. Caridade faz parte, essa caridade, rezar pelos mortos, enterrar os mortos. E aí, uma lembrança, Marlene, muito importante. O cemitério é um lugar sagrado. Então, a pessoa que vai lá fazer vandalismo, que vai correr atrás de alguém lá dentro, tentar fazer mal, estuprar ou assaltar, o cemitério é um lugar sagrado.
Então é um lugar que não devemos violá-lo, né? Sim, de Em nenhuma sentido forma, nenhum, né? nenhuma forma. Então precisamos cuidar do cemitério como lugar sagrado. Certo. Então ir lá rezar pelos mortos, zelar do túmulo. Quem tem familiar enterrado em outro lugar que não pode ir, rezar no Cruzeiro Central, queimar uma vela. Então, ver o cemitério como lugar sagrado, não é um lugar de brincadeira, não é um lugar de bagunça, de bebedeira, é um lugar sagrado também, essa dimensão sagrada do cemitério. Muito bem. E esse domingo, então, é um dia de visitas justamente para que os fiéis possam aí, de repente, até botar para fora um pouco daquela saudade, né, padre? Que a gente sente, queira ou não, né? Depois de anos de convivência. Isso mesmo, levar um buquê de flor, acender uma vela, rezar. Então, na questão da oração, temos as igrejas, as paróquias, né? Oferecem duas possibilidades de horário no cemitério municipal. Então, 6h30 da manhã, a paróquia São Pedro Apóstolo vai celebrar a missa. Às 16h30, 4h30 da tarde, a paróquia Santa Luzia. Então, a gente pede até que Deus ajude a gente com o tempo, né? Um bom tempo, né? Sim. Mas, assim, essas duas programações estão mantidas, estão programadas, né? Para atender os fiéis. Então, 6h30 da manhã, paróquia São Pedro. E 16h30, 4h30 da tarde, a Paróquia Santa Luzia. Então, oportunidade para que você possa participar da missa lá no cemitério. Também teremos nas nossas igrejas, como é domingo também. Então, 7h da manhã tem na Igreja Matriz Santa Luzia, 9h da manhã tem no cemitério em Primaverinha, e 19h tem missa também na Igreja Matriz Santa Luzia. E vamos celebrar, vamos rezar pelos nossos entes queridos. Muito bem. E aproveitar também, né? Quando tem feriado, o povo acha que feriado é para festa, né, padre? Nesse caso, principalmente, é um feriado para reflexão. Olhar como é que a gente está conduzindo a própria vida, porque, como o senhor bem lembrou aqui, todo dia pode ser a nossa despedida, né? Dos outros ou dos outros em relação a nós mesmos, né? Isso mesmo, Marlene. Sabe. Todo minuto, né? A gente não sabe a próxima hora, né? O próximo minuto. Então, essa certeza que você fala é importante, a gente saber disso, né? E viver uma vida com sentido. Sim. Porque tem pessoas que acham que o domingo é um final de semana. Não é final de semana, é o início de semana, o dia do Senhor. É o domingo, dia do Senhor, dia de celebração, dia de oração. Aí o pessoal fala, padre, é obrigado? Eu falo, não, vamos olhar com obrigatório ou não, por lei. É um dia do Senhor, imagina, é a visita ao Senhor, rezar, né? E o dia de finados, caindo no domingo ainda ainda, né? O dia de finados, eu acho estranho uma pessoa que vai só para festa, bebedeira, e esquecer de rezar, de pensar nos entes queridos. Tem pessoas que fazem isso. Sim. Mas você que está ouvindo e vai fazer isso, não faça, né? Vai no cemitério, reza, conecte, né, com o ente querido, porque a pessoa que faleceu, que morreu, é uma nova presença. É uma nova presença. Não está presente mais fisicamente, mas é uma presença espiritual, uma presença conosco. Temos que rezar por ela, né? Principalmente se ela precisa da nossa oração, se está no purgatório. Então, rezar pelos entes que têm uma memória agradecida. Sim. Quantas pessoas que morreram que nós lembramos com carinho, olha, me ajudou, foi luz no mundo, né? Os Então pais, precisamos dos principalmente, pais, os avós, que todos deram a vida para nós, né? os nossos ancestrais, não fossem eles, nós somos o resultado deles, né, padre? Muito importante, né? Entender aqueles que deram a vida para nós, que vieram antes, né? Então, até sistemicamente falando isso, os pioneiros da cidade, as pessoas que vieram antes de nós. Então, rezar por elas, né? E também por nós que estamos, né? Acredito que é muito importante nós lembrarmos de rezar por nós também. Perfeito. Porque às vezes a gente não pensa na morte, no sentido, eu vou morrer. E vamos morrer, essa é a verdade, né? Todo mundo vai morrer, rico ou pobre, todos. A morte é democrática. A maior certeza do ser humano é e essa, justa, né? Ela é justa, não tem negociação, não tem como comprar, subornar. Então, ela é democrática e justa, né? Verdadeira. Perfeito. Que não tem. Então, é importante a gente saber disso, né? Mas às vezes a gente não pensa, né? Não vive pensando nisso. Então, é importante, né? Rezar e nesse dia ser um dia de reflexão, de silêncio, de oração, meditação. Perfeito, padre. A gente sempre fica muito feliz em ouvi-lo aqui com toda a sua sabedoria e que Deus abençoe, né, esse domingo para todos, assim como todos os dias, né, que todos os dias a gente sempre tem uma oportunidade para se melhorar, né? Isso mesmo, Marlene, é muito importante. E assim, para fechar, né, é que vivamos com humildade, né? Sim. Eu acredito que lá no cemitério nós vamos ver a humildade. Se formos olhar ali, se conseguíssemos ver o conteúdo ali do túmulo, via caveira, né? Então, humildade, nós não somos nada. Todos, né? Iguais. Todos iguais. Somos todos pessoa iguais. humana, homem e mulher, criados por Deus. Então, a humildade, acredito que é essa humildade que a humanidade precisa buscar.